Qual é o mandamento menos conhecido na Bíblia? Menos falado, menos falado dele e mais odiado entre os 10. É, sem dúvida nenhuma, o primeiro mandamento. Dos outros 9 mandamentos, ainda tem uma igreja que defende ele. É o 4º mandamento. Nós encontramos aí o povo adventista da Igreja Grande e da Igreja da Reforma, que defende o 4º mandamento. Eles têm muitas literaturas, muitas coisas boas defendendo o 4º mandamento. Mas qual o mandamento que nem os adventistas da Grande, nem da Reforma, nem os protestantes, nem os espíritas, nem os católicos não aceita ele de jeito nenhum? É o primeiro mandamento. Esse povo do mundo, estão todos de mãos dadas contra o primeiro mandamento. Os adventistas, católicos, protestantes, todos. O que mais admira é o fato das pessoas não entender o primeiro mandamento. Porque lá diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando você vê uma palavra mim, você tem que entender que essa palavra está no plural, não no singular. E quando Deus está falando aí que para não ter outros deuses diante dele, está dizendo que é só ele que é Deus, os outros não são. O que mais admira o fato é das pessoas não entender o que significa mim. Mesmo as escrituras dizendo que não é para ter outros deuses diante de mim, diante de Deus, as pessoas continuam acreditando que são 3 deuses. E entre esse povo estão os adventistas, que se dizem os guardiões da lei. Então é terrível. É que eles acreditam que existe um Deus que é Pai, que realmente é verdade. Aí eles já passam a crer num outro Deus que é Filho, Deus Filho, que não existe. E também acreditam em outro Deus, Espírito Santo, que também não existe. Se falar que existe Deus, Filho de Deus, existe, mas Deus Filho não existe. Se falar que existe Espírito de Deus, existe, mas Deus Espírito Santo não existe. Sendo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 8,6, diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Por que Paulo disse assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai? Ele destacou o Pai, porque senão as pessoas vão dizer que não é o Pai que é o único Deus. Eles vão querer colocar o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus também ensinou a oração lá, orou ao Pai, ele disse lá em João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheça ti, o único Deus verdadeiro. Ele não diz a ti, a mim e o Espírito Santo. Ele diz apenas assim, a ti, o único Deus verdadeiro. Mas as pessoas insistem em dizer que existe 3. Entre essas pessoas, está aí os adventistas do 7º dia e da Reforma. Eles mesmos podem confirmar isso que eu estou falando. Eles acreditam no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Esse Deus Filho que está aí é considerado um demônio, porque não existe ele na realidade. É um Deus Filho fantasma. E esse Deus Espírito Santo também é um fantasma. Não existe Deus Espírito Santo. E o que existe é o Filho de Deus e o que existe é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas trocaram para servir Satanás, para fazer a vontade de Satanás, andar nos caminhos de Satanás, desviar dos caminhos do Senhor e fazer da Bíblia agora, fez uma confusão dentro da Bíblia, porque uma vez que negou o primeiro mandamento, as pessoas, claro que não vão entender o resto da Bíblia, porque todo o restante da Bíblia afirma que existe um único Deus.
Por que isso acontece? É porque eles negaram o primeiro mandamento. Se a pessoa ficasse firme no primeiro mandamento, não teria como aceitar essa doutrina trinitariana. Com isso, Satanás assumiu o controle da mente e as pessoas estão agora embriagadas. Elas estão enfeitiçadas. As pessoas enfeitiçadas ou embriagadas, elas não sabem para onde vai. Mas há uma esperança. O Senhor Jesus é a nossa única esperança. Se você aceitar o Senhor Jesus e aceitar o que está na Bíblia, você vencerá.